Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia, está começando mais um programa Saber Viver e eu convido você aí de casa para assistir comigo. Hoje falaremos sobre o uso de ervas medicinais para o tratamento de doenças de diversos tipos. Uma terapia muito usada e com um nome que certamente você já ouviu. Além disso, receba os nossos colunistas. Aqui, olha só que fofura! Nós trouxemos hoje aqui para falar sobre a Lei Maria da Penha, um criminalista de renome. Evite criticar, pois suas palavras geralmente recaem de uma forma intensa naquele que recebe. Fique com as novidades e as promoções da Clínica Melissa Costa, localizada na rua Padre Rolim, número 100, sala 1102, no Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Tratamentos corporais e faciais com promoções de verão. Eu aguardo todos vocês. Não saia daí, porque o programa hoje está demais. Para começar o nosso bate-papo, recebo hoje a nutricionista, especialista em fitoterapia, Nayara Santos. Bom dia, Nayara. Bom dia, Melissa. Obrigada pelo convite. É um prazer falar de um assunto tão relevante e ainda com conceitos populares tão equivocados. Nayara, me explica um pouquinho, o que é a fitoterapia? Na verdade, Melissa, a palavra fitoterapia quer dizer tratamento vegetal. Na realidade, a fitoterapia é a ciência que estuda as plantas medicinais e as suas aplicações. E os fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir das plantas medicinais, seja utilizando essas plantas inteiras ou parte das plantas, como raízes, caules, folhas, flores. Você me disse que são fitoterápicos, são plantas medicinais. Você pode passar um pouquinho para a gente quais são formas de tratamento? Sim, na verdade, assim, a aplicação das plantas medicinais é a mais diversa possível. A gente pode usar a planta tanto para aliviar sintomas de uma TPM, enxaqueca, como cicatrizante em casos de gastrite, refluxo, úlcera e até como existem plantas, inclusive, aplicadas como preventivo de câncer, no tratamento de Alzheimer. Então, os fitoterápicos, eles são derivados dessas plantas medicinais e servem para todo tipo de doença. Sim, eu costumo dizer que existe planta para quase tudo. E os medicamentos fitoterápicos, eles são feitos a partir dessas plantas, sejam as plantas inteiras ou partes dessas plantas. E quais são as formas que a gente pode apresentar esse fitoterápico, Nayara? A gente pode usar na forma mais comum, que são os chás, seja infusão ou decocção. Em cápsula também é muito comum, mas também temos as tinturas. Hoje em dia, pode-se colocar essas plantas em gomas, em chocolate, em pirulito. Para criança, muitas vezes, que tem dificuldade em deglutir uma cápsula ou dificuldade em tomar o chá, dependendo do sabor das plantas, pode-se, por exemplo, manipular uma fórmula num pirulito, num chocolate, em uma goma. Inclusive, Nayara, eu vi que você trouxe várias formas fitoterápicas aqui para me apresentar. As cápsulas, os pirulitos, as gomas. Sim, essa é a planta na forma in natura, que a gente pode usar tanto para fazer infusão quanto para fazer decocção, né? As gomas são muito utilizadas para crianças que muitas vezes têm dificuldade com uma cápsula, com o sabor de algum chá, principalmente chás mais amargos. Pirulito também é muito utilizado para criança. Temos os comprimidos efervescentes, tinturas, que é muito comum. Temos o gel, as cápsulas que pela praticidade, muita gente prefere a cápsula que dá para colocar na bolsa, dá para carregar, dá para usar em qualquer horário. E você me disse aí que são formas de chás. As plantas podem ser feitas através dos chás. Agora, quais são as formas de fazer esse chá? Tem diferença? Tem, e é uma pergunta muito importante, porque tem muita gente que faz esse chá de uma maneira errada e aí a gente acaba diminuindo o efeito terapêutico, ou até mesmo não tendo o efeito terapêutico dessa planta. Os chás, temos duas formas de fazer os chás, infusão e decocção. Utiliza-se infusão para as plantas mais sensíveis, parte das plantas mais sensíveis. Então, flores, folhas, como é o caso muitas vezes do hibisco, do chá verde, da cavalinha. Na infusão, coloca-se as folhas in natura na xícara,
esquenta a água em temperatura de pré-fervura, que é quando a água começa a formar as bolhas, coloca por cima dessas plantas, abafa ali por 10, 15 minutos e pronto. Quando a gente utiliza partes mais duras, por exemplo, raiz, caule, muitas vezes semente, que é o caso do gengibre, da canela, é necessário fazer a decocção, que é quando a gente ferve a água junto com essas plantas por cerca de 5 a 10 minutos. Nayara, muito importante essa dica sua. Você aí de casa, não esqueça, partes sensíveis da planta devem ser feitas em infusão. E as partes de raízes, canela, como diz a Nayara, os exemplos, devem ser feitos em decocção. Outra questão que eu queria acrescentar, Melissa, é sobre os utensílios para se fazer essa infusão, essa decocção. É muito comum as pessoas usarem, por exemplo, utensílio de alumínio. Não é correto usar nem alumínio nem plástico. O ideal é que se use utensílios, bule, sempre que possível, de vidro ou cerâmica ou de inox, que é uma opção quando não se tiver a cerâmica ou o vidro. Nayara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, existe alguma contraindicação para usos de fitoterápicos? Sim, Melissa, e muita gente acredita que por ser uma planta, por ser natural, não existem contraindicações. E muito pelo contrário, existem plantas, por exemplo, que se utilizadas em grande quantidade ou por um grande período, podem provocar insuficiência hepática, levando a uma falência renal e até a óbito. Então é fundamental que se use uma planta com indicação de um profissional da saúde fitoterapeuta, para que esse profissional possa avaliar o estado clínico do paciente e avaliar se existe alguma contraindicação ou não. Agora uma dúvida comum, Nayara, para adoçar esses chás. Sim, muita gente adoça esse chá com mel, com adoçante, com açúcar, né? Muitas vezes utiliza o açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, imaginando ser uma opção melhor. Na realidade, o ideal é que a gente não adoce esses chás. Então não devemos adoçá-lo? Não devemos adoçar. E o que a gente pode fazer é ir treinando o nosso paladar para ir se adaptando ao sabor natural da planta. No começo, ou para uma planta às vezes mais amarga, que realmente tem a necessidade de usar alguma coisa, uma boa opção é usar a folha de estévia, que é uma planta que é doce e que faz muito bem esse papel do adoçar, não deixa nenhum sabor residual amargo. E aí ela pode ser misturada então? No chá, sim. O ideal é que a gente treine o paladar para que a gente consuma o chá na sua forma natural. Mas quando necessário, a folha de estévia é uma boa alternativa. Solução. É uma boa solução. Inclusive, a folha de estévia pode ser usada para adoçar outras coisas. Às vezes adoçar um suco, adoçar um café. Agora, Nayara, é certo dizer que esse cultivo pode ser feito em casa ou tem algo em especial? Sim. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com as hortas, que nós nutricionistas incentivamos esse plantio no quintal, em vazios, não se deve fazer esse cultivo em casa das plantas medicinais, pois a forma como a planta é cultivada e colhida interfere diretamente nos princípios ativos dessa planta, tanto na qualidade quanto na quantidade do princípio ativo. O ideal é que esse cultivo seja feito sob condições de controle de qualidade. Gostaria de te convidar agora para assistir uma matéria do Ícaro Ambrosio do site Contorno de BH. Bom dia, Melissa. Que delícia essas pecinhas de roupa com esses bebês lindos, não é? Olha só, são bebês prematuros que nasceram antes do tempo, obviamente, e os pais tiveram que se dobrar para encontrar roupa para eles, porque bebê prematuro ninguém espera, né? Mas vou contar para você de uma loja em Belo Horizonte que tem essas peças e é incrível. É a Dois Pequetitos. Vamos lá conhecer? Bom dia! Tudo bem? Você é a Juliana, né? Isso! Prazer, Ícaro. Tudo jóia? Gente, essa é a Juliana Campos. Ela é empresária e é dona da loja Dois Pequetitos. Juliana, você é especializada em roupas para prematuros, é isso mesmo? Correto. Então, o que acontece, né? O prematuro, ele é aquele bebê que nasce abaixo de 37 semanas, né? Então, na nossa loja, a gente tem muita opção bacana. A gente tem luvinha, touca, conjuntinho, várias opções que a gente pode estar mostrando para vocês. E por isso, as peças de roupas também têm que ser menores, correto? Correto, Ícaro. Eu sou mãe, né? Tive 2 prematuros e eu vivi essa dificuldade que é usar uma roupa RN num bebê prematuro.
prematuro. Porque a nossa preocupação é você ter uma roupa RN no seu filho, né? Que é um prematuro ou é um baixo peso, e a roupa fica sobrando. Isso pra gente estar fazendo uma troca de fralda ou trocando, né? Alguma pecinha, fica sobrando muito. E essa sobra que você diz, ela deve ser referente tanto para as peças de roupa mesmo, as vestimentas, quanto para os sapatos, quanto para as fraldas. Cada caso deve ter sua roupa específica, não é? Isso, na verdade, o calçado em si, para o prematuro, né, ele ainda não tem, porque geralmente a roupinha de prematuro, ela vem com um pezinho, então ela vira meia, o que é uma comodidade para a mamãe também. Hoje, no Brasil, a cada 10 crianças que nasce, 1 é prematuro. Então, a gente viu essa necessidade de estar trazendo nessa comodidade, esse conforto para os pais. E, gente, olha pra vocês verem, a Juliana separou alguns exemplos de peças aqui, olha. Olha só que fofura! Olha que coisa, gente. Olha o tamanhozinho. Essa peça é um vestidinho, né? Ele vem com um arranjozinho de cabelo, uma fitinha. O pessoal ama. Olha isso aqui, mamães. Que coisa mais fofa. Olha. Eu não dou conta. Gente, é muito fofo mesmo. E tem muito exemplo aqui nessa mesa, por exemplo. Isso, esse é masculino, vem com a toquinha. Tá... Olha essa toquinha, não. Olha isso. Olha essa toquinha. É muito fofo. E uma coisa que a gente, né, percebe na nossa loja, são que as mães, gente, preferem calça, que ela deixa o pé reversível. Porque aqui você fecha, ele vai virar meia. Então é uma praticidade também. Ainda dá pra economizar, né? Perfeito, porque aí você já não tem que estar preocupando com gastar mais, né? Então a gente tem também, gente, olha esse bodyzinho, vira luva. Só que no momento que a gente tá com uma criança, isso aqui ajuda demais. E tem também, Ícaro, os nossos macacões com o pé fechado. Olha só que fofura, meu Deus! O RN é uma peça para o bebê recém-nascido, porque, na verdade, a mãe, quando ela descobre que ela está grávida, a gente não imagina que isso possa acontecer, né? A questão do prematuro. Então, diante disso, ela não compra quase nada pequeno. Ela compra umas peças, pouquíssimas peças RN e um pouco a mais de P, né? E aí vem a grande surpresa. Seu filho vai ser prematuro, né? Então, só para vocês terem, né, perceber a diferença, essa peça é uma peça RN. Que é para recém-nascido, né? Aquela criança que ela nasce no período natural. Isso, é uma peça do bebê recém-nascido. E aí, se você pega o prematuro, olha a diferença, gente. Nossa, é muito grande a diferença, olha só. Então, se você perceber que vai sobrar bastante no seu bebê, tanto no prematuro como no baixo peso. Então, uma peça que nesse momento vai demorar um pouquinho para usar. Então aí entra a loja Dois Pequetitos, tá? Com muitas informações para vocês. Ótimo, Juliana. E agora, esse tipo de produto para as mães deve ter um valor sentimental muito grande também, né? Porque o tempo útil não é tão grande assim, porque o bebê vai crescer logo. Mas guardar aquela peça, ter essa recordação de como a criança ficou à vontade nos seus primeiros dias de vida, deve ser interessante. Você que foi mãe de prematuro, foi para você assim? Com certeza, gente, porque muitas mães chegam aqui e falam, isso é roupa de boneca. Então, assim, assusta com o tamanho. E eu vivi essa necessidade da gente ter uma roupa que fica adequado, né, no corpinho da criança. Porque a gente quer bater foto, hoje a gente quer postar as fotos da criança, né? Então, esse tamanho de roupa me atendeu super bem. A questão do tempo de uso é 2 a 2 meses e meio. Que já é muito tempo. Que já é muito tempo, né? É uma coisa que não tem preço, que é a recordação de ter seu filho nos seus braços. E é incrível, né? Agora, Juliana, eu quero que você conte pro público aonde as pessoas podem encontrar a loja Dois Pequetitos, que é para as mamães e os papais que estão nessa situação, saberem onde adquirir essas peças lindas aqui que a gente mostrou. Claro. Então, nós estamos localizados na Avenida Silva Lobo, 1685, loja 17, ao lado da Unimed Dia. E vocês podem estar entrando em contato que a gente também faz a entrega, tá? A gente envia várias fotos via WhatsApp para o cliente selecionar qual peça ele deseja e a gente encaminha para vocês com todo o conforto possível. Muito bacana, Juliana. Agradeço muito a sua participação no Saber Viver de hoje. Eu vou ficando por aqui, gente, e até semana que vem. Tchauzinho. Voltamos a conversar com a Nayara Santos,
que é nutricionista e especialista em fitoterápicos. Agora eu gostaria de saber o seguinte: falamos aqui do cultivo e vimos que agora o SUS aderiu ao fitoterápico. Como que anda essa história? Bom, isso é uma iniciativa fantástica do SUS, porque é uma iniciativa que visa tanto disponibilizar os medicamentos fitoterápicos aos usuários, quanto promover saúde, pois a ideia também é que se divulgue a fitoterapia entre as pessoas, para que cada vez mais pessoas conheçam a fitoterapia, saibam como usar, saibam das contraindicações, saibam dos perigos da automedicação, que também é perigoso fazer automedicação de fitoterápico, da mesma forma que é perigoso fazer automedicação de medicamento alopático. Saibam, por exemplo, como fazer um chá de uma maneira correta, uma infusão, uma decocção, e também visa capacitar profissionais da saúde fitoterapeutas. Nayara, e como que nós fazemos para encontrar essas ervas nas farmácias? Sim, é importante a gente ter um grande cuidado na hora de adquirir essas ervas. Então, se for prescrito um medicamento industrializado, a gente encontra nas drogarias, e é importante sempre observar se tem o registro do Ministério da Saúde, se tem os dados da empresa produtora, se for prescrito uma infusão, uma decocção, é importante observar na embalagem se tem um farmacêutico responsável, porque quando se tem um farmacêutico responsável, ocorre uma análise dessas ervas, um tratamento em relação a fungos. Não é certo a gente comprar as ervas a céu aberto, em qualquer lugar, sem procedência, comprar garrafadas de chá jamais. A gente não sabe a dosagem que tem ali, qual planta que tem ali, quais partes da planta. E quando for prescrito alguma fórmula para manipular, muitas vezes um pirulito, uma goma, um gel, um chocolate é manipulado, é importante se manipular em uma farmácia de confiança, de credibilidade, que também se tenha um farmacêutico responsável. Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui e na volta, Zanoni, é com você. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. A Top Laser Minas, uma empresa certificada e qualidade na venda e locações de equipamentos estéticos e clínicos. Você encontra luz intensa pulsada, CO2 fracionado, laser de diodo para depilação, tudo isso e muito mais. Top Laser Minas, uma empresa qualificada para atender você. Entre em contato com um dos nossos representantes. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Olá! Como prometido no programa passado, nós trouxemos hoje aqui para falar sobre a Lei Maria da Penha, um criminalista de renome, Dr. Pedro Poça. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Zanoni. É um prazer falar a você, telespectador do programa Saber Viver. Estou aqui hoje a falar da Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, criada no intuito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, seja ela violência física, moral ou sexual. Então, você, mulher que se sinta violentada de qualquer uma dessas três formas, deve procurar a delegacia de polícia civil da sua cidade, relatar o fato ao delegado de polícia civil, que tomará as providências policiais cabíveis, remeterá esse procedimento ao Ministério Público, que processará o seu agressor mediante a sua representação. O que é a representação? Um termo autorizando o promotor, mostrando o seu desejo de processar o seu agressor. Você também pode procurar o Ministério Público e a Polícia Civil no intuito de requerer ao juízo responsável pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher as medidas protetivas de urgência, para que o agressor não se aproxime de você ou de seus familiares, da sua residência, e que não mais cometa qualquer tipo de delito contra a sua pessoa. E qualquer descumprimento da medida protetiva por parte do agressor, ele incorrerá também em cometimento de novo crime, ou seja, desobediência de ordem judicial. Será processado também, e o promotor de justiça pode requerer a prisão preventiva do agressor para evitar qualquer cometimento de novo crime. Então você, mulher, não se sinta com medo de tomar providência, porque o Estado vai tomar as suas dores e vai processar o agressor para que ele não mais cometa nem qualquer tipo de violência contra você. Muito obrigada, Zanoni. Agora, assista comigo a coluna da Ingrid Vilela. Olá!
Críticas construtivas existem? Madre Teresa de Calcutá dizia que a crítica é o câncer do coração. O significado da palavra crítica é a arte de julgar. A crítica é utilizada para demonstrar o erro da pessoa e, por esse motivo, uma crítica não será construtiva, pois tende a depreciar alguém e também causar conflitos em relacionamentos. Uma das leis da autorresponsabilidade é: se for para criticar, cale-se. Porém, se você deseja auxiliar uma pessoa para que ela seja ainda melhor, o ideal é mostrar uma solução e comunicar com respeito, proporcionando assim uma chance para que essa pessoa possa evoluir em seus comportamentos e beneficiar os outros também. Aos pais, professores, líderes religiosos, parentes, amigos, evite criticar, pois suas palavras geralmente recaem de uma forma intensa naquele que recebe. Dê sugestões, mostre de forma respeitosa casos semelhantes aos quais você pretende ensinar e que podem dar melhor resultado a quem você deseja ajudar. E para você que já sofreu ou ainda sofre com críticas alheias, use desses comentários como um sensor para poder filtrar o que merece ou não ser analisado. Mas não descarte totalmente. Observe os seus comportamentos, analise e veja se aquilo que disseram tem um fundamento de verdade. Seja grato à pessoa que abriu seus olhos, contribuindo para o seu sucesso. Há alguns meses atrás, uma cliente bastante influente na mídia disse que o meu Instagram não estava adequado e mostrou inconformidade pela falta de postagens nas minhas redes sociais. Na hora, foi um confronto, mas reconheci que ela tinha razão. Acatei a ideia e passei a publicar com mais frequência e mais qualidade nas informações. E em pouquíssimo tempo, obtive resultados positivos. Além de ajudar maior número de pessoas, obtive mais clientes, pessoas que negam feedbacks e reagem mal ao feedback, geralmente vivem um auto-engano, achando que não tem mais nada a ser melhorado. Já pessoas de sucesso não descartam nada de ruim que dizem. Observam, usam daquele comentário uma forma de ser ainda melhores. Pessoas medianas são arrogantes, não aceitam comentários contrários, acreditam que são suficientes e não tem mais nada a melhorar. Quem você decide ser a partir de agora? Até mais! Voltamos a conversar com Nayara Santos, nutricionista e especialista em fitoterápicos. Nayara, eu gostaria que a gente reforçasse a importância da procura de um profissional capacitado para estar prescrevendo toda essa medicação. Sim, é fundamental. Existem várias contraindicações que não se levam em consideração. Gestantes, por exemplo, são pouquíssimas plantas que se pode usar em gestante. Bebês não devem utilizar fitoterápicos. O ideal é muito comum, por exemplo, utilizar funcho para bebê, para tratar cólica. O ideal é que se ofereça esse fitoterápico para a mãe, para que o princípio ativo saia no leite. Pessoas muitas vezes imunodeprimidas, idosos e crianças têm uma dosagem completamente diferente. Então, para se usar a planta de forma segura, é necessário ter uma avaliação, avaliar contraindicações, avaliar interações medicamentosas. Existem várias interações medicamentosas. Muitas vezes, se usamos um medicamento alopático com determinada planta, a gente pode ou potencializar ou anular o efeito de um deles ou o efeito de ambos. Então, assim, é fundamental passar por um profissional da saúde fitoterapeuta que vai avaliar essa pessoa, avaliar as contraindicações, avaliar qual é ou quais são as plantas que se deve usar para aquele caso clínico, qual a dosagem, por quanto tempo, se deve ter data para começar e para finalizar o tratamento, quais partes das plantas serão usadas, de qual forma farmacêutica. E eu queria falar um pouquinho também dos mercados das ervas. A gente vê muita venda dessas plantas. Isso é normal? Isso vocês aconselham?
O ideal é que a gente compre as plantas a partir de uma prescrição, não é porque é um chá que não é um fitoterápico, tem os princípios ativos, tem as dosagens certas, as contraindicações, então o ideal é que se compre as plantas, mesmo que in natura, mesmo para usar na forma de chá, após uma avaliação e uma prescrição de um profissional fitoterapeuta e em um lugar seguro, em um lugar onde tenha procedência. Então não é certo, Nayara, a gente comprar aquelas ervas que ficam expostas ali, sendo vendidas? Não, Melissa. Inclusive, tem alguns estudos que fazem a análise da composição dessas ervas e muitos deles mostram que existem, por exemplo, partes de animais ali dentro, parte de inseto, que muitas daquelas ervas não possuem princípio ativo. Às vezes não é a parte certa da planta ali, muitas vezes nem é a planta que a gente procura. Outra informação relevante é que se deve comprar a planta sempre pelo seu nome científico, nunca pelo seu nome popular. Né? Outra... É uma dica muito importante. Sim, existem plantas, diferentes plantas com os mesmos nomes populares. Às vezes uma planta que tem efeito terapêutico e outra que não tem nenhum efeito terapêutico com o mesmo nome popular. Qual o tempo? Existe um tempo para o fitoterápico ter reação no corpo? Sim, e isso vai depender muito da condição clínica que se pretende tratar, vai depender muito da planta, se é do sexo, se é homem, se é mulher, da idade, se é criança, se é idoso. Então é importante avaliar isso tudo, mas sim, tem plantas que têm um efeito mais rápido, tem plantas que têm um efeito um pouco mais lento. Na realidade, muitos medicamentos são feitos a partir do princípio ativo da erva isolado. E isso muitas vezes potencializa o efeito, mas também potencializa os efeitos colaterais. E os consumos exagerados? Muitas vezes a gente, ouve-se falar, água com limão emagrece, o próprio chá de hibisco. O que você nos orienta? Sim. Mais uma vez, é sempre procurar a orientação de um profissional da saúde fitoterapeuta, né? Existem, como a gente comentou, várias contraindicações. O fitoterápico ele deve ser utilizado na dosagem correta. Alguns fitoterápicos na dosagem correta podem trazer benefícios, numa dosagem exagerada podem trazer uma insuficiência hepática, por exemplo. O tempo de uso é fundamental. Eu vejo pessoas usando garrafadas de chá por meses. Muitas vezes, plantas benéficas, se utilizadas por muito tempo, passam a ser tóxicas para o organismo. Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade de não se fazer automedicação de medicamento fitoterápico, de procurar o profissional da saúde fitoterapeuta para ter essa orientação, para saber qual que é a melhor planta para aquele caso, para aquela situação clínica, para muitas vezes dosar um exame de sangue para saber realmente qual que é o problema daquele paciente, para entender os sinais, sintomas, e aí a partir daí saber qual planta, qual dosagem, por quanto tempo. Agora, Nayara, o Brasil é extenso no ramo da fitoterapia. Sim. E existe alguma outra fitoterapia sem ser a brasileira? Sim, na realidade a fitoterapia mais tradicional é a fitoterapia chinesa, né? Os fitoterápicos, eles são milenares, assim, foi a primeira forma de tratamento das civilizações. Em 200 a.C., médicos já utilizavam plantas medicinais para tratar os seus pacientes. Então, e aí, isso veio no Brasil muito pela cultura africana, dos escravos que vieram para o Brasil, dos índios que aqui moravam, né? Então, Nayara, vale uma dica para o nosso telespectador. A dica é, não use o medicamento fitoterápico por autoprescrição. Procure o profissional da saúde fitoterapeuta para que essa prescrição seja feita de uma maneira correta, responsável e segura, para que o medicamento fitoterápico possa surtir efeito, para que você possa ser bem orientado em relação à forma de uso, a parte da planta utilizada. Eu vejo muitas pessoas utilizando partes de plantas erradas. O princípio ativo calmante do maracujá, por exemplo, está na folha e não no fruto. Então, o ideal é que a gente procure o profissional fitoterapeuta para que a gente possa usar as plantas medicinais de maneira segura e eficaz. Nayara, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saber Viver. Eu que agradeço, Melissa, foi um prazer e até a próxima. E você de casa, perdeu parte desse programa? Acompanhe esse e todos os outros pelo nosso canal do YouTube. Aqui na tela tá todas as nossas redes sociais. Bata um papo comigo através do nosso WhatsApp
E eu espero você no próximo sábado. Até lá. Tchau.